nesse Brasil e fora dele. E eu sou muito grata a Deus por isso. Nós temos aqui na nossa cidade também uma escola chamada Escolhidas Faculdade da Mulher, onde há 7 anos nós ministramos o curso Mulheres com um Propósito, que foi um curso que o Senhor nos deu. Hoje tem um livro, né? O livro da professora e mais 6 livros, que são 6 módulos diferentes, com temas diferentes, para orientação e capacitação de mulheres. E a gente já formou, através do curso Mulheres com Propósito, aproximadamente 3.500 mulheres aqui em Joinville, em Santa Catarina e em alguns estados, onde já tem um núcleo instalado do curso Mulheres com um Propósito. E esse tempo que a gente está vivendo realmente é um tempo complicado, né? Um tempo de isolamento, digamos assim. E a internet, querendo ou não, se tornou uma grande ferramenta para os filhos e filhas de Deus, até para aqueles que não estavam tão habituados a ela, né? Hoje a gente já acabou se habituando, pegando alguns macetes que a gente não tinha dela e aprendendo um pouquinho meio que na marra, né? Eu estou vendo entrar muita gente aqui, pastora Cida, que nos acompanha também. Tem algumas alunas minhas que eu já percebi aqui. Tem uma grande amiga minha, que é a irmã Joyce Fransman, de Porto Alegre, uma grande amiga, uma irmã do coração, e ela está aí também, já mandando mensagem. Enfim, a Adri, que é aluna minha, eu vi várias mulheres aqui entrando, que também nos acompanham, e eu convidei a irmã Thelma Rodrigues, né? Que Deus abençoe. Irmãs que nos acompanham no Instagram também, e eu mandei o convite para elas, né? Para estarem participando com a gente. E tudo isso... Amém. É para o nome de Jesus ser glorificado, né? Sejam muito bem-vindas. Verdade. Eu sempre digo, pastora, que se é que a gente é alguma coisa, é por causa de Jesus, né? Se não fosse Jesus, quem seríamos nós, né? Quem seria eu? Se hoje a gente está sendo conhecida, tantas pessoas no Brasil todo que nos mandam mensagem, amam a vida da gente, oram pela gente, é tudo por causa dele, não tem nada a ver com nós. É tudo ele. E é tudo por causa dele. O apóstolo Paulo dizia, e eu continuo repetindo, aliás, gosto muito das cartas de Paulo, né? Que se somos alguma coisa, é por causa dele, né? E isso é uma grande verdade. E o nome do Senhor sempre, sempre precisa levar toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Porque sem ele, nós não somos nada e também não podemos fazer nada. E então, quando eu recebi o seu convite, não lhe conheço, né, pessoalmente, a gente não se conhece, né? Mas eu senti no coração de participar, até por ser mulher, principalmente, sabe? E eu percebi que a irmã também é líder de Ministério de Mulheres, né? Sim. E como eu amo esse trabalho muitos anos pregando a palavra de Deus, mas trabalhando com palestras, seminários e cursos para mulheres, eu senti vontade de aceitar seu convite e poder participar aqui um pouquinho, né? E permitir que outras irmãs nos conheçam, né? Porque às vezes a gente é mais conhecida em determinadas regiões do país, né? Em alguns lugares, né, a gente não chega. Eu louvo a Deus que teve um site agora há pouco tempo que publicou uma das minhas mensagens quando eu estava pregando no Bom Samaritano, até contei meu testemunho pós-Covid, né? Foi. E esse site publicou e, de repente, eu comecei a receber milhares e milhares de mensagens que eu ainda não consegui responder a todas, de toda parte do Brasil, e muita gente de fora, Bélgica, Suíça, Itália, Estados Unidos, e até do Japão recebi mensagens, da China. Então, assim, alcançou muita gente. E muitos irmãos e irmãs foram tocados por essa pregação, que é uma pregação, na verdade, forte, é uma mensagem muito forte que Deus me deu, depois da experiência que eu tive com o Senhor também na UTI, porque em todo lugar e em todas as circunstâncias, eu creio que Deus ministra na vida da gente, né? É verdade. Eu louvo a Deus, entrou aí agora a irmã Juliana, ela é lá dos Estados Unidos, da cidade de Hyannis, Cape Cod é o lugar onde ela mora, e também está nos acompanhando, eu estou muito feliz por isso. Aleluia. Aí, pastora, a senhora fique à vontade, deixa Deus te usar. Amém. Pastor, eu quero repartir com todos os irmãos e irmãs que nos acompanham aqui um texto que o Senhor colocou no meu coração
E eu já quero pedir perdão aos irmãos se durante a minha fala vocês perceberem, né, um certo arranhão na garganta aí, eu tenho que estar tomando água com mais frequência. Ainda fiquei com uma sequela, né, do Covid, a gente ainda está em recuperação, na verdade. Sim. E uma das coisas que eu fiquei foi a garganta. O tempo inteiro parece que ela fica arranhando, tem alguma coisa presa, alguma coisa assim. Mas o Senhor tem nos dado vitória e nós vamos vencendo todas essas lutas e vencendo um dia de cada vez, né? Esse é o nosso propósito e o Senhor sempre nos fortalecendo. Há um texto da palavra de Deus que eu amo, eu sou apaixonada, que está no livro de Jó, capítulo 42 e o verso 2. Se os irmãos quiserem nos acompanhar, você que está em casa, né? Aproveite esse momento e faça desse momento o seu culto, né? Busca a tua Bíblia aí, crente, vamos para a palavra, né? Aqui o que mais importa é a gente falar de Deus e da palavra dele. Amém. Assim, o texto sagrado de Jó, capítulo 42 e o verso 2. Bem sei eu que tudo tu podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Verso de número 3, a parte B, diz assim: na verdade, eu falei do que não entendia. Falei de coisas maravilhosas demais para mim. Coisas que, na verdade, eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. E eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me arrependo, me abomino no pó e na cinza. Aqui já nós estamos no último capítulo do livro de Jó, né? Depois de ele ter enfrentado duras provas, duras penas, se teve um homem na Bíblia que a gente pode dizer que foi provado até o limite da sua fé, foi o irmão Jó, né? É verdade. E algumas pessoas, até às vezes erroneamente, atribuem a Jó algumas coisas que ele não fez, né? Jó, em todo o processo de sua provação, ele jamais negou a sua fé em Deus. Ele questionou, ele se viu em momentos de dúvidas, ele se viu em momentos de medo, ele se viu em momentos terríveis, onde, quem sabe, a ansiedade falava mais alto, desespero, né? Digamos, algumas síndromes que hoje é tão bem diagnosticada, naquela época não se falava. Mas se a gente analisar as respostas de Jó, a maneira que Jó se expõe, nós poderíamos dizer que ele passou um processo de depressão profunda quando ele começa a olhar para a sua situação e ele começa a entrar em desespero, sim, porque imagina como é que ficam os sentimentos de um homem que perde todos os seus bens, um atrás do outro, mas perde o seu bem mais precioso, que eram os seus filhos, né? E ele perde todos os seus filhos num só dia. Se é uma coisa muito difícil para alguém lidar hoje, segundo a própria psicologia diz, é uma das piores dores emocionais que um ser humano possa ser submetido, é um pai, uma mãe perder um filho. Porque, pela lógica da vida, os filhos deveriam sepultar os pais, né? Não um pai e uma mãe sepultar um filho. E essa é uma das dores que mais rasga a alma humana, sem explicação. Só sabe quem já viveu, né? Quem já passou por isso. Até porque eu sempre falo às minhas alunas que a dor é individual, né? A sua dor é a sua dor. A minha dor é a minha dor. Então, não adianta eu pegar uma história da minha vida e querer aplicá-la na marra na vida de alguém, né? E dizer não para é essa a pessoa, mesma coisa. Eu passei por isso, você vai superar também, levanta, reage, porque eu fiz assim, assim, assado. Bom, para mim pode ter dado certo, até pelo meu modelo comportamental, que cada um tem o seu modelo comportamental. Sim. Meu lado mais colérico, sanguíneo, a gente chora um dia, dois, daqui a pouco já enjoou de chorar. Isso aí. Mas se é uma pessoa de um temperamento mais melancólico, fleumático, a dor emocional dessa pessoa é um pouco mais profunda. Ela remoe aquilo, digamos, com muito mais dificuldade, ela é mais pacienciosa para reagir. Então, cada pessoa tem a sua dor. Eu posso usar um exemplo da minha vida para dizer para a pessoa, eu passei por algo semelhante ao que você está passando, eu imagino o tamanho da sua dor, Sim. e Deus me deu vitória, Ele vai me dar vitória, mas eu não posso comparar a minha dor com a dor de ninguém.
Então, a dor de Jó, a gente faz uma ideia, mas a gente jamais vai ser capaz de compreendê-la no seu todo. Imagine um pai e uma mãe que sepulta um filho. Agora, imagine um pai e uma mãe que num dia só, na sua casa, tem vários caixões. Vai sepultar vários filhos de uma vez só. Imagine a dor que rasga o coração desse pai. No meio de todo o seu sofrimento, além de perder os seus bens, mas perder seu bem mais precioso, que eram os filhos, Jó também perde a sua saúde. E uma coisa que eu gosto sempre de lembrar, irmãos, Jó não está sendo aqui perdendo tudo que perdeu por um castigo de Deus. Deus não está aqui querendo ferir Jó. Deus não é um sadomasoquista que tem prazer em ferir seus filhos. Não. Deus permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó até um certo limite. Porque Satanás também tem limite. Muitos crentes em Cristo Jesus acabam dando um poder para Satanás que ele não tem. E ele não tem. Já foi retirado. Glória a Deus. Quando Cristo venceu na cruz, né? Então, assim, eu disse esses tempos em uma aula minha, pastora, falando sobre mundo espiritual, guerra espiritual, eu disse às minhas alunas, para exemplificar, eu falei, não tenha medo do diabo. Se você é uma nova criatura, se o Espírito Santo está em você, repreenda-o, não queira conversa com ele de forma alguma, mas não tenha medo, porque maior é o que está conosco do que o que opera neste mundo. E para exemplificar, Amém. Eu falei, meninas, o diabo é como um cachorro na coleira de Deus. E ele tem uma corrente, sabe aquelas correntes que as pessoas colocam num arame, que às vezes os cachorros correm correndo todo, e às vezes ele se empolga, né? Que ele vai morder. Ele acha que ele tá muito solto. Ele acha que tá podendo. E ele sai naquela corrida e de repente ele é puxado pela própria coleira do pescoço, ele cai e tem que voltar. É mais ou menos Aleluia. assim. Satanás, ele está na coleira de Deus. E ele só vai até onde Deus permitir. Porque até através das afrontas dele, até através dos ataques deles, Deus está nos ensinando. Deus, ele nunca vai perder uma oportunidade de ensinar lições para os seus filhos. Muitas vezes Satanás pensa que está por cima, está arrasando com o crente. Mas ele não sabe que lá no íntimo desse crente, porque ele não é onisciente como Deus é, onipresente. Lá no íntimo desse crente, o Espírito Santo está forjando o caráter deste crente e está ensinando lições para esse crente que ele nunca aprenderia na bonança, que ele nunca aprenderia quando tudo estava bem. E Deus está nos forjando no ardor das nossas provações, no ardor dos nossos desertos existencial. Deus está forjando algo lindo na gente. No momento que você está vivendo, você não vê. É verdade. Como eu costumo dizer, quando Jesus vem andando sobre o mar para socorrer os discípulos que estavam no meio daquela tempestade, né? Os discípulos conheciam Jesus, eles andavam com Jesus, eles comiam junto com Jesus, dormiam perto um do outro, mas quando Jesus vem andando sobre o mar, eles não o reconhecem. Até o Pedro grita, aí vem um fantasma. Como se não bastasse a tempestade, tem um fantasma andando sobre as águas, né? Então, eles não reconhecem Jesus. Por que eles não reconhecem Jesus? Porque quando há uma grande tempestade, eu já conversei com marinheiros, com pescadores, meu estado tem muito, eu já perguntei muitas dessas coisas. E uma coisa que eles são unânimes em dizer é o seguinte, no meio de uma tempestade, pastora Sara, a primeira coisa que a gente perde é a visão. Você não consegue mais enxergar a praia, você não consegue enxergar o horizonte. Tudo que você vê é o pouco que você consegue enxergar dentro do próprio barco e água para todo lado. As ondas, elas cegam o marinheiro. As ondas são muito altas. Não tem como eles terem noção, muitas vezes, do lugar que eles estão. Hoje, os grandes navios já não são dirigidos a óleo, simplesmente, né? Eles têm instrumentos de navegação que norteiam os grandes marinheiros. Mas lá no tempo de Jesus, eles estavam num barquinho. Sem direção nenhuma. Não tinha a tecnologia que se tem hoje. E mesmo a tecnologia que tem hoje, dependendo da tempestade, eles ainda ficam perdidos. Não tem o que se fazer, né?
todos os barcos são limitados também, né? E então eles não reconhecem Jesus porque eles não conseguem enxergá-lo. Eles não conseguem ver, eles estão vendo algo anuviado, eles não veem a realidade do Cristo que está ali. E quando eles entram em desespero, né, eu acho lindo Jesus se apresentar para eles, né? E Jesus diz: "Ô homens de pequena fé, não temam, sou eu". Aleluia. E o Pedro, né, que era o bom sanguíneo da turma, né, que é aquele que fala primeiro para depois pensar, ele diz: "Mestre, se é tu mesmo, me manda ter contigo sobre as águas". Veja, Pedro entendia que ele não podia andar sobre as águas. Mas ele já entendia que se Jesus desse uma palavra, ele era capaz de andar sobre as águas. E segundo a palavra de Cristo, Pedro anda sobre as águas. Enquanto ele olha para Cristo, ele está andando sobre as águas. Quando ele começa a olhar para as ondas, novamente a sua visão é embaçada, é turvada e ele começa a afundar. Mas a coisa linda que tem é que ele afundando, Jesus não desiste dele, né? Vai lá e pega ele pela mão, bota o Pedro de novo do barco e está tudo certo. Aleluia! Porque Jesus não desiste da gente. Aleluia! A causa de estarmos aqui hoje, falando com saúde, nos expressando, tendo pessoas que oram pela gente, nos comunicando, tendo amor de pessoas, de família, é tudo por causa de Jesus. É esse Jesus lindo que a gente serve. E no meio da tempestade do irmão Jó, com certeza seus olhos também ficaram anuviados em algum momento. No meio da sua doença, e foi algo tão terrível que a Bíblia diz que a pele dele se apegou ao osso. Ele sentou-se no pó e na cinza, no pior estágio de humilhação. E a Bíblia diz que ele se coçava com um caco de telha. Então você pode imaginar o tamanho da dor, da angústia, da miséria que este homem chegou. E ele questiona Deus, ele quer saber por que isso aconteceu com ele. Ele amaldiçoa, inclusive, o dia que ele nasceu. Ele amaldiçoa a pessoa que deu a notícia para o pai dele que ele tinha nascido, porque ele não está entendendo. Chega uma parte do livro de Jó que ele diz assim: eu queria que tu me levasse no teu tribunal. Ele diz para Deus: eu queria chegar no teu tribunal e eu queria falar. Eu queria te perguntar e eu queria que tu me respondesse. E já no final de toda a sua provação, depois que os seus amigos vão visitá-lo, ou amigos que ninguém deseja ter, né? Porque eles vão para consolá-lo, ficam um tempo ali olhando o seu sofrimento e, de repente, eles se levantam para justificar a Deus e condenar a Jó. Como se Deus precisasse de algum advogado, como se Deus precisasse que alguém o justificasse. E eles começam, na verdade, a julgar a Jó e a falar contra Jó, dizendo que se ele está passando tudo aquilo é porque alguma coisa muito ruim ele deve ter feito e ele deve ter se levantado contra... Enfim, eles vão fazendo suposições. Até hoje existem os amigos de Jó. Todo crente, em algum momento da vida, ele vai ter algum amigo de Jó. Que em algum não tem como, esse não falta. Em algum momento da sua existência, ele vai ser colocado na parede como o irmão Jó foi. Alguém sempre vai dizer: ó, mas se Deus fosse com você, você não estava passando isso. Ah, mas se Deus estivesse na tua vida... Eu já ouvi muito disso, né? No início da minha história, lá em 2004, da minha história não, mas da minha história voltando a ser pregadora, né? Porque eu prego desde os 12 anos de idade, mas depois casada, no primeiro casamento, eu passei 10 anos sem pregar. Então, querendo ou não, o povo esqueceu. E quando eu inicio novamente o meu ministério, no ano de 2004, foi quando eu perdi meu pai, e com 1 mês e 16 dias depois eu perdi meu esposo. Então, assim, foi um baque muito grande na minha vida. Mas, na semana que eu enterrei meu primeiro esposo, Deus fala comigo num culto e diz: filha, eu vou soprar de novo o teu nome na terra. E eu vou te levantar novamente no ministério da palavra. E aonde eu te mandar, tu irás. E o que eu te disser, tu falarás. Então, Deus realmente ele fez isso. De repente, as pessoas começaram a lembrar de mim, me convidar de novo, até pregar a primeira vez nos Gideões Missionários, para você ter uma ideia, em 2013, eu não tinha nenhum cartão de pregadora, eu não tinha nenhum DVD gravado. E, no entanto, eu já estava pregando o Brasil todo, porque quando Deus quer fazer,
ninguém Ele precisa faz. ajudar ele, ninguém precisa justificar Verdade. o que Deus quer fazer. Ele é suficientemente grande, capaz e poderoso para cumprir cada promessa que ele faz na vida da gente. Mas Aleluia. um dia eu lembro que eu preguei uma mensagem, logo depois que tinha ficado viúva, e a minha situação ficou muito complicada. Na época, toda a herança que eu fiquei foi um Fusca 73. Os irmãos que me conhecem a história do Fusca branco, que a missionária Sara tinha na época. E realmente eu não tinha condições. Eu pregava porque eu sentia o chamado, porque eu amava pessoas, eu amava pregar, como amo até hoje, né? E realmente eu não podia viver sem pregar, porque foi ele que me deu esse chamado. É um fogo que queima dentro de mim. Eu não tenho como ficar sem pregar. Não tem como a gente... Hoje eu estava aqui refletindo sobre isso. Se a gente olha o início da nossa trajetória, tudo que a gente passa é só o amor à alma, e aquilo que arde, queima, além da nossa vontade, é que nos mantém de pé e não nos faz parar. E até chegar, você fala assim, valeu a pena ter passado por tudo isso. Porque ninguém também acreditava no meu ministério. Muitas das vezes eu ia pregar na igreja onde eu fui levantada pelo meu apóstolo, a qual eu estou até hoje. Metade da igreja levantava e embora. Mas perseverando em Deus e sabendo que aquele que nos escolheu, ele acredita. Se ele acredita, basta. Esse Jesus é bom demais, é porque ele não desiste da gente que nós estamos aqui. Mas uma vez, descendo do púlpito e tinha pregado, alguém chegou para mim e bateu nas minhas costas, né? Um amigo de Jó, uma amiga de Jó, e falou assim, eu não consigo entender você. Você é uma mulher de Deus, você está lá pregando agora, eu vi Deus te usar, Deus resolvendo problemas na vida dos outros, e por que a sua vida está desse jeito? Né? É dessa maneira. Ela praticamente disse assim, eu tenho pena de você. Você. E aquilo me machucou muito no momento, me feriu muito. E foi tão forte que eu não tive resposta para aquela mulher. Então eu olhei para ela e sabe quando dá aquele branco, você sente a pancada, você sente o ferimento abrir. E eu virei as costas sem responder nada. Eu não sabia o que responder, na verdade. E quando eu dei 2 passos para frente, o Espírito Santo me parou. E ele disse assim, para e volta lá e diz para ela. E eu nem sabia o que eu deveria dizer, mas eu parei, virei para ela. E quando eu virei, me veio algo e eu disse, minha irmã, hoje você está me vendo passar isso. Esse deserto não é o meu lugar. Você está me vendo hoje no deserto. Mas eu não vou ficar para sempre nesse deserto. Eu falei, e eu não sirvo a Deus pelo que ele possa me dar ou me proporcionar. Eu sirvo a ele pelo que ele é, porque eu amo ele. Mas você vai viver, eu falei para ela. Você vai viver para ver cada promessa do Senhor se cumprindo na minha vida. E aí eu fiquei assustada e eu falei, Deus te abençoe, minha querida. E com amor mesmo, não foi com raiva, nem com sentimento de vingança. Porque Deus conhece amor. Isso, eu criei naquilo que Deus falou a meu respeito. E virei as costas, fui para casa, chorei quando cheguei em casa, contei para Jesus, mas pedi que ele não deixasse ficar nada no meu coração. E o tempo passou, e Deus começou a me levar para pregar aqui, acolá, e outros estados, enfim. E quando eu preguei no Gideões, para minha surpresa, a primeira vez que eu preguei no Gideões em Camboriú, convidada pelo querido pastor Cisino, né, que me amava como uma filha, que eu o amava como um pai, porque eu conheci o pastor Cisino desde os meus 6 anos de idade. A minha irmã mora em Camboriú, congregava com ele, então eu sempre estava lá. E depois a irmã Elba também, né, missionária Elba, me conheceu, que sempre me levava para ministrar nas conferências de mulheres. E todas as 3 vezes que eu preguei no Gideões, nunca ninguém me indicou, nunca ninguém falou do meu nome. As 3 vezes que eu preguei lá, foi porque aquele homem de Deus me viu pregar e me convidou, e ele mesmo ligava para mim dizendo, minha filha, o jeito dele falar, né? Minha filha, eu coloquei o seu nome na lista dos pregadores dos Gideões. Então,
Nunca cheguei lá apadrinhada por ninguém, como algumas pessoas me perguntam. Ah, você pagou quanto para pregar? Eu nunca paguei nada. Todas as vezes que eu preguei no Gideões, eu era uma viúva. Eu dependia de ofertas para viver. Então, eu não tinha dinheiro para pagar nada. Eu nunca paguei, eu nunca pedi para alguém fazer uma agenda para mim. Não por orgulho, por arrogância, Sim. me guarde o Senhor. Mas eu entendo que quando Deus fala algo a nosso respeito, Ele se responsabiliza por fazer. É verdade. Você não precisa estar arrombando porta, pedindo por favor. Não, fica onde Deus te colocou. Se Ele quiser que você seja conhecida, você será. E se Ele não quiser, é porque, na verdade, não vai fazer bem pra gente. Amém? E glória a Deus por isso. Pregue na sua igreja, prego na minha cidade, dou aula para as minhas alunas. Enfim, eu prego aonde Ele me mandar. Tem uma amiga querida aí, uma conhecida nossa, a cantora Kelly, né? Inclusive é uma grande musicista, maestrina aqui em Joinville. Tem um estúdio de música aqui em Joinville e ela está dizendo que eu era uma viúva abençoada. É verdade. Mas quando eu desço do púlpito dos Gideões, em 2013, após pregar a primeira vez, quando eu consegui descer, né? Porque muita gente ali quer te abraçar, quer pegar teu contato, sim, enfim. Quando eu desci, né? Que estava a minha família, fui abraçar meus sobrinhos. Essa irmã que naquela vez, há muitos anos atrás, tinha dito para mim como é que pode que eu servia a Deus e Deus me usava para fazer na vida dos outros e a minha vida era uma situação de dar pena. Quando eu desci do púlpito, essa irmã estava lá. E eu não a vi o tempo todo que eu preguei, eu não vi que ela estava lá. No meio daquela multidão, eu não conseguia ver. Mas quando eu desci, ela fez questão de me cumprimentar e até com lágrimas nos olhos, ela disse, Sara, quem te viu e quem te vê, né? Quem te vê. E eu abracei ela com muito carinho e eu falei, minha irmã, que bom que você estava aqui para ver que Deus é capaz de cumprir as promessas dele. E se ele fez na minha vida, eu falei para ela, ele é poderoso para fazer na tua também. Porque toda pessoa que chega em determinado lugar e ela usa do seu poder de ter chegado lá para ferir alguém, então ela não é digna daquele lugar. Não é daquele lugar. Ela não é digna do pódio se ela tiver que humilhar as pessoas para se sentir lá. Né? Eu quero mandar um beijo também para a Lili Trainotti, que está aí, uma querida que me conhece muitos anos, conheceu minha época de Lodebar. Eu brinco com as minhas alunas que todo crente vive um período em Lodebar, né? Aí até o rei lembra da gente, chama a gente para Jerusalém. Manda chamar. Mas, para nós irmos para o final da nossa mensagem, eu quero dizer que no meio de toda a tormenta de Jó, ele não nega o Senhor. Então, ele esbraveja, ele reclama, ele fica sentido, ele fica magoado, ele quer que Deus o escute, ele quer ir para um tribunal com Deus. Nós não somos diferentes em nada, e nem o Jó era melhor do que a gente em nada. A gente faz a mesma coisa, Não existe super-homem de Deus, nem super-mulher de Deus. Existem filhos que precisam do socorro de um pai. Aleluia. E esse pai está sempre presente. Ele está sempre presente para nos socorrer. E, por fim, a Bíblia diz, Deus se levanta sobre a terra e vem falar com Jó. E aí, quando Deus começa a falar com Jó, Deus começa a falar sobre a grandeza dele, né? Aonde tu estava, Jó, quando eu pus os fundamentos da terra? Aonde tu estava quando eu fiz? Aonde tu estava? E quanto mais Deus vai falando de quem ele é, aleluia, do poder que ele tem, Senhor, da grandeza que ele tem, quanto mais Deus vai falando, mais Jó vai entendendo o negócio, mais Jó vai descendo para o seu lugar, mais ele vai se humilhando, a ponto que nós chegamos no capítulo 42 e ele consegue responder para Deus. E quando ele consegue responder para Deus, é mais uma confissão do que uma resposta, que ele diz, bem sei eu, aleluia, que tudo tu podes, e nenhum dos teus pensamentos, algumas traduções diz, nenhum dos teus propósitos poderão ser impedidos. E aí o Jó vai dizer, quem é aquele que sem entendimento fala?
Na verdade, eu falei do que eu não entendia, eu falei do que eu não sabia. E aí ele diz, porque antes eu te conhecia só de ouvir falar de ti, mas agora os meus Aleluia. olhos te veem. E desse versículo, querida pastora Cida, eu sempre ensino que não existem lições maiores na nossa vida do que aquelas que a gente vive com Deus. É Ninguém verdade. pode viver das nossas experiências. As nossas experiências podem servir para glorificar a Deus e para aumentar a fé de alguém. A fé. Mas não servem para a pessoa aprender as mesmas lições que nós aprendemos. Não. Você só aprende quando a experiência é sua. E aí você entende, quando você olha para este livro, quando você medita na vida do irmão Jó, você entende de fato que Deus não é teu inimigo, que Deus não tem prazer em te ferir, que Deus não quer te machucar, que Deus não quer te fazer chorar. Não é esse o prazer de Deus. Ele não quer fazer isso com ninguém, muito menos com seus filhos, amado. Mas como pai que ama e que vê o futuro dos seus filhos, ele precisa permitir que nós aprendamos as lições necessárias para que nós possamos chegar no céu. É como um pai e uma mãe. A gente tem filho, eu tenho só uma filha, a Sara Raquel. Eu amo a minha menina. Hoje eu chamo de menina, ela está com 24 anos. Para mim ainda é a minha menina. É uma menina. E eu faria tudo o que eu pudesse para proteger a Raquel, como muitas vezes eu tentei fazer. Eu tentei cuidar, eu tentei manter perto de mim. Mas em determinado momento, quanto mais o pai e a mãe quer proteger, mais ele está atrapalhando o amadurecimento desse filho. Ela nunca iria amadurecer se eu não permitisse ela se aventurar. Ela não iria amadurecer se eu continuasse dando tudo para ela e ela não tivesse que trabalhar, ela não tivesse que ganhar o dinheiro dela. A maturidade vem pelas nossas experiências vividas pessoais. A maturidade vem do teu cair e levantar, dos tombos que você leva, as lições que você aprende. E isso ninguém pode te ensinar. Isso é você e Deus, e acabou-se. E eu lembro que quando a Raquel tinha seus 12, 13 anos, muitas vezes nós estávamos voltando da igreja e eu morava nessa época numa rua que não tinha saída. O final da rua era justamente o prédio que a gente morava. Então era uma rua bem pouco movimentada. De noite mesmo não tinha ninguém na rua. E cada vez que a gente entrava naquela rua, por seguidas e seguidas vezes, a Raquel me dizia, mãe, deixa eu dirigir o carro. Deixa eu levar o carro até em casa. Ela queria muito aprender a dirigir. E eu dizia, Raquel, a mãe não pode deixar. Mas por que, mãe? Não tem ninguém na rua. E aquela coisa toda de adolescente, né? Sim. E eu sei dirigir. E eu tinha certeza que se eu desse o carro na mão dela, ela iria dirigir, de tanto ela me observar dirigir. E ela dizia, eu sei que tem que botar o pé na embreagem, solta devagarinho, pisa no acelerador. Eu sei tudo, mãe. Deixa, é pertinho. E eu nunca permiti. Eu dizia, filha, o meu amor de mãe tem que te dizer não. Eu não posso dizer sim. Porque eu sei o que isso pode causar a você. Eu sei que a sua intenção é a melhor como filha. E você acha que não vai acontecer nada. Mas eu, como mãe, que já sou um pouco mais experiente do que você, filha, eu sei que, de repente, pode sair uma criança de uma casa, de repente, pode sair um carro. E se você bater e acontecer alguma coisa de ruim com você, eu não vou me perdoar. Eu não vou me perdoar. Com Deus não é diferente. Ele é um pai tão amoroso, mas tão amoroso, que acredite, ele te levará até as últimas consequências, se for preciso, para que você não vá para o inferno. Porque a maior dor do coração de Deus é ver um filho que já o conheceu, que já o amou, que já se relacionou, perder sua salvação e acabar indo para o inferno. Deus não vai lançar ninguém no inferno. Os nossos pecados, as nossas misérias e as nossas iniquidades é que fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Então, se for preciso, aleluia, se for preciso para você aprender lições que te livrem do inferno, Deus vai permitir você sofrer e você chorar. Deus vai permitir
nós passarmos em vales angustiosos. Deus vai permitir que a tempestade venha. Deus vai permitir que a gente chore. Deus vai permitir que doa. Vai, irmã Sara, vai. Eu não vou mentir para você. Ele vai, porque ele é um pai que ama. E um pai que ama não diz sim o tempo inteiro. Aliás, a própria psicologia diz que se você quiser criar um bandido, uma pessoa sem escrúpulos, sem caráter, diga sempre sim ao seu filho. Nunca coloque limites, nunca diga não, e você vai criar uma pessoa horrível para a sociedade e para ela mesma. Deus é um Deus que coloca limites. E os limites de Deus ainda são cheios de amor. Porque cada vez que a gente não aguenta mais e você grita, Senhor, tem misericórdia de mim, a mão dele está lá, pronta para te segurar. Ele não deixa a gente passar sozinho. E nesse sentido, quando Jó diz, antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te vê, e por isso eu me abomino, eu fico com vergonha de mim, ele está dizendo. Eu estou envergonhado de mim, das minhas palavras, das minhas atitudes, e eu me arrependo até o pó e a cinza. Aqui está nessa confissão de Jó. Aleluia. A grandeza do seu caráter. E por que até Deus permitiu que o adversário tocasse nele? Porque Deus sabia do caráter de Jó. Deus apostou no Jó como ninguém apostaria. Deus apostou até o último. A mulher desistiu dele. Os amigos não acreditaram mais nele. Mas Deus continuou apostando em Jó até o final. Eu tenho uma palavra de Deus para dizer para muitas que estão nos ouvindo, irmãos e irmãs, e que ainda vão assistir essa live. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração neste tempo, no meio dessa pandemia, no meio de tanto desespero. Eu tenho uma palavra de Deus para você, crente. Deus continua apostando em mim, em você. Deus não desistiu de nós. O homem pode desistir, o homem pode não te dar o devido valor, o homem pode achar que a gente é só mais um no meio da multidão. Mas para Deus, não. Deus não tem predileção por filhos. Deus tem filhos, filhas, que Ele ama e que Ele ensina e que Ele trata. Em todas essas coisas, Jó não negou a grandeza e a paternidade de Deus. Ele se submete debaixo da autoridade de Deus. E quando isso acontece, o próprio Deus faz questão de restabelecer a vida de Jó, faz questão de reconstruir a vida de Jó. E mais, a Bíblia diz que Deus lhe dá em dobro tudo o que antes ele possuía. Porque Deus é um Deus justo. Aleluia. Justiça é inerente ao caráter de Deus. Você nunca vai ver Deus ser injusto com alguém. Quando as pessoas me dizem, missionária, eu me sinto injustiçado. Como que Deus pode permitir tal situação? Como é que Deus deixa acontecer? Querido, querida, não fale mais isso. Porque nós estamos julgando pela nossa aparência. E não esqueça, a nossa visão é uma visão limitada da terra. O nosso entendimento é um entendimento limitado. Depois da queda, o homem usa 4, 5, 6% da sua capacidade intelectual. Os grandes gênios usaram até 10%. Imagina que tem 90% guardado aqui dentro e que só lá vai ser revelado. Porque com 10% o homem já faz o que faz e consegue destruir a terra toda, se quiser. Imagina se Deus permitisse... Se Deus desse mais. Depois da queda e do pecado, Deus permitisse que se usasse toda a grandeza que há aqui. Mas um dia nós vamos entender todas essas coisas. E entenderemos que ele nunca foi injusto com ninguém. É que a gente conhece parte das histórias. Parte das histórias. Deus conhece o todo. Porque Deus conhece o passado de cada pessoa. Deus conhece o presente. E Deus conhece o futuro. Há muitas coisas que nós, às vezes, estamos colhendo. Infelizmente, estamos trazendo uma herança que os nossos pais, os nossos antepassados, os nossos avós semearam. E, infelizmente, estamos colhendo muita semeadura errada. Agora,
Deus está sempre pronto a ouvir uma oração de confissão, de reconhecimento, de humilhação, de pedido de perdão. E Deus aplaca toda a sua ira contra Aleluia. essa herança pecaminosa. E aí sim entra a graça de Jesus na nossa vida, que nos lava e nos limpa de toda a herança Aleluia. que o pecado possa ter nos dado. Jó venceu. No meio de toda a sua crise, Jó venceu. Glória a Deus. Deixa eu dizer algo para você. É forte. No meio de toda essa pandemia, o mesmo Deus que cuidou de Jó é o que cuida de nós. O mesmo Deus que se apresentou a Jó e que o restituiu é o Deus da igreja do século 21. Ele está nos tratando, sim. Ele está nos ensinando, sim. Ele freou a humanidade, sim. Foi ele que freou. Então não diga que é o diabo que está fazendo tudo isso, não. Ele está permitindo. O diabo é um empregado de Deus. Não se esqueça disso. Ele não faz nada se Deus não permitir. Entenda isso. Entenda isso. Contra a vida de um cristão, ele não pode fazer nada se Deus não permitir. Ele faz o que quer com aqueles que são escravos dele. Mas aquele que tem compromisso com Deus é diferente. Deus não perdeu o controle nessa situação. Ele sabe o que eu estou vivendo, ele sabe o que você está vivendo. Ele me permitiu passar pelo mesmo vale da Covid que todos os irmãos e irmãs estão passando, porque ele não permitiria que eu passasse. Ele me permitiu ter uma complicação terrível, ele me permitiu ir para um hospital, ele me permitiu, ele não me botou, mas ele me permitiu passar por uma UTI, ver coisas horríveis, ter uma outra visão para que hoje eu pudesse orar de forma diferente, para que hoje eu pudesse entender de forma diferente aqueles que estão sofrendo neste momento. Mas lá naquela UTI, ele teve um encontro de pai comigo. Lá naquela UTI, ele chegou do lado da minha cama. E por 3 dias e 3 noites, sem parar, ele ministrou o meu coração. E em um determinado momento, ele me disse: filha, eu não te trouxe aqui para te curar da Covid. Eu te trouxe aqui para te curar de ti mesma. Porque eu precisava te parar para que tu pudesses ouvir tudo que eu tenho para ministrar ao teu coração. E aí, por 3 dias e 3 noites, sem parar, o Espírito Santo falou e ministrou muita coisa ao meu coração, muita coisa sobre minha vida. Ele me virou do avesso e ele me mostrou partes da minha vida que nem eu conhecia. Ele fez eu voltar na minha história e entender cada palavra que eu falei não deveria ter falado, as semeaduras que eu fiz. Deus me deu um novo entendimento da palavra dele. Desde que eu saí daquela UTI, eu estou pregando diferente. Há uma revelação nova da palavra de Deus, há uma visão nova, porque ele é um Deus de novidades. Ele é um Deus que não trabalha sem propósito. E aí eu entendi o que o salmista disse: foi-me bom ter sido afligido, para que eu entendesse todo o conhecimento do Senhor. Então, meu querido, minha querida, não se desespere. Existem pessoas que o Senhor vai levar, irmã Sara, vai. Sim. Eu não posso mentir para você. Nós estamos vivendo um tempo profético. Deus avisou a igreja muitos e muitos e muitos anos que haveria uma grande colheita, que a igreja deveria se humilhar, que o povo deveria clamar. Mas enquanto o aperto não chegou, nós não nos posicionamos como igreja. No ano de 2014, se não me falha a memória, que eu preguei no Gideões, ou foi a última mensagem em 2016. Está no meu canal do YouTube aí, Missionária Sara Pavese, tem essa mensagem do Gideões. Eu lembro que Deus me deu a palavra de 2 Crônicas, capítulo 7, para pregar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. E eu fiquei muito angustiada com aquela palavra. Eu falei: Senhor, essa mensagem para Gideões não é o tipo de mensagem que o povo gosta de ouvir. Não é o tipo de mensagem fácil para um pregador pregar, era juízo. Eu falei: Senhor, o que será de mim? E o Senhor disse: eu não te chamei para ser covarde, eu te chamei para ser profeta. E eu preguei essa mensagem. E tinha um tempo determinado, 20, 30 minutos, e no momento que eu fui pregar,
Deus fez um negócio naquele ginásio que nunca tinha acontecido. Eu preguei essa mensagem no ginásio principal dos Gideões. Na hora que eu comecei a pregar, irmã, estourou uma caixa d'água de milhares e milhares de litros que nunca tinha acontecido e começou a escorrer água pelas laterais do ginásio. E eles começaram a correr com isso e eu não percebi nada. Do jeito que eu estava pregando, eu fiquei. Quem assiste o vídeo vai ver que eu não vi nada. Eu continuei pregando. E por todo esse contratempo do homem, mas que eu sei que foi Deus, atrasou os pregadores que viriam, deu um negócio lá que eu pude pregar quase 1h30. Eu pude entregar toda a mensagem. Toda a palavra que Deus te deu. Tudo que Deus me deu, eu entreguei. E depois que eu preguei, eu desafiei todo aquele ginásio que me ouvia, e os milhares e milhares de irmãos do Brasil e do mundo que me assistiam. E eu disse, eu não quero terminar essa mensagem orando e gritando para você ficar pulando. Eu quero terminar essa mensagem de joelho, me humilhando diante do Senhor. E eu dobrei o joelho no púlpito, onde eu estava pregando, para orar. E eu disse, eu vou orar como igreja. Eu vou me humilhar, eu vou pedir perdão pelo meu povo, pela minha igreja, por mim. E quando eu dobrei o meu joelho, por incrível que pareça, eu olhei, o ginásio inteiro começou a dobrar o joelho. E nós terminamos aquela mensagem com todo o ginásio de joelho dobrado. E eu virei para trás, todos os pregadores e pastores que estavam naquele púlpito também dobraram o joelho, não ficou ninguém sem dobrar o joelho. E nós terminamos fazendo um grande clamor que Deus perdoasse a sua igreja e que Deus tivesse misericórdia do seu povo. Então, nós fomos avisados para o tempo que estamos vivendo. Nós fomos avisados. E ainda estamos sendo avisados, pastora, mas muitos ainda não querem ver. Hoje, antes de entrar na live, eu estava aqui, me bateu um desespero. Eu comecei a olhar muita coisa, eu falei, Deus, se o Senhor voltar agora, o que é do teu povo? Quantos vão ficar? Porque tudo que está acontecendo vem te trazer o seu povo de volta para ti, está afastando eles. As pessoas recorrerem a Deus, eles estão colocando a fé deles, é de governador, é de presidente. Eles querem caçar algum culpado, mas não querem reconhecer que a própria igreja de Cristo, a própria noiva, Deus está falando com ela. Na verdade, minha amada, enquanto a gente procura culpados, eu trabalho com esse curso na minha turma, como analista comportamental, a minha formação. Eu digo, meninas, enquanto vocês procurarem culpados, é uma fuga para você não olhar para você. Por isso que é tão fácil eu achar defeito no meu marido, eu achar defeito no meu filho, eu achar defeito no meu pastor, eu achar defeito em quem prega, eu acho defeito em quem canta, porque a nossa igreja se tornou uma igreja de críticos. Eu não estou falando de todos, eu não sou ignorante. Eu sei que existem homens e mulheres de Deus na terra, mas a grande maioria se tornaram críticos e não adoradores, como deveríamos ser. Então, enquanto eu olho para o outro e eu tento consertar o outro, e eu tento transformar o outro, eu estou fugindo daquilo que eu mesma e diante do espelho da palavra de Deus e ser confrontada por ela. Isso é uma fuga. Da mesma forma está se fazendo hoje. Hoje estamos procurando culpados, mas não estamos fazendo ainda o que era para fazer. O que é para ser feito, que é clamar, que é humilhar. Botar a boca no pó, pedir perdão, confessar nossos pecados. O povo não tem tempo. Como pessoa, como igreja, como povo, como nação. Nós temos que aprender a jejuar e orar para se humilhar, não para ficar pedindo tempo de prosperidade. Não, bota a boca no pó, a Bíblia diz. Quem sabe haja esperança. Mas bota a boca no pó para se humilhar. Quando Jó se humilha aqui, não obstante ter passado toda a provisão que passou, quando Deus chega e Deus o confronta, ele não briga com Deus, ele se humilha e diz, eu me envergonho até o pó e a cinza. É isso que Deus está esperando. É esse posicionamento da igreja que o Senhor está esperando. Eu creio, minha pastora Cida, que assim como ele permitiu essa peste chegar, ele pode fazer essa peste cessar. Eu não sou pessimista. Não, também creio nisso. Eu acredito que assim como essa peste veio, essa peste ela vai embora. De uma hora para outra. Ele é dono do universo. Ele pode tudo. A Bíblia diz
que a terra é só o estrado dos seus pés. Imagina, é só um estalo de dedo, é só uma palavra e a situação muda. Mas Deus está esperando um a nova posicionamento. mudança. Ele está Enquanto esperando... Jó não reconheceu, enquanto Jó não mudou, Deus não fez nada. Exatamente. David Wilkerson, um grande pregador americano, que hoje já descansa no Senhor, que foi o homem que Deus usou para começar o primeiro trabalho de desafio jovem no mundo para recuperar dependentes químicos. Foi o homem que Deus usou em Nova York. Tem a igreja de David Wilkerson até hoje na Times Square. Deus me permitiu, me levou lá para pregar uma vez e eu pude chegar nessa igreja, que era a igreja que eu lia nos livros quando eu tinha 14, 15 anos. Deus me deu a alegria de entrar dentro do livro que eu li e de conhecer. Este homem, ele proferiu uma mensagem no ano de 1986. Se você puder, procure aí na internet. 1986, reverendo David Wilkerson. Ele falou exatamente da pandemia que nós estamos vivendo. Ele disse, vai chegar um tempo que uma peste vai assolar Nova York, vai sacudir Nova York, vai sacudir o mundo. Haverá um tempo que uma peste vai se espalhar. E a igreja de Cristo, ela vai ser pressionada. E quando ela se humilhar, e ela clamar, os cristãos deste tempo viverão o terceiro grande avivamento na história do povo de Deus. Eu creio nessa palavra. Também eu creio creio. que Deus nos reserva não só bonança, mas eu creio que Ele nos reserva um tempo de verdadeiro avivamento, uma grande colheita de almas. Ele já está fazendo uma grande colheita de colheita. Ele está verdade. fazendo. E a gente, porque está na terra, nós choramos, descabelamos, porque ninguém quer perder um ente querido. Eu não sou louca de dizer que não dói. Eu vivi, eu sei o quanto dói. A gente não quer perder ninguém. Embora o céu seja lindo, maravilhoso, tem rua de ouro, tem mar de cristal, tem tudo. A gente não quer ir para lá. É a fila que todo crente dá a vez, é a fila de ir para o céu, né? Mas, assim, quem está indo, querido, coloca uma coisa na sua cabeça. Quem está indo para lá poderia lhe dar as maiores oportunidades que ele jamais ia querer voltar. Jamais. É verdade. O céu é lindo, o céu é maravilhoso, o céu é livre de dor, o céu é livre de pecado, o céu é livre do peso dessa terra. Tem uma mensagem minha chamada O Inverno Não Dura Para Sempre, que está no meu canal do YouTube, que foi uma live, que eu comecei a fazer uma live e Deus me deu um momento para contar um testemunho que eu tive, uma passagem que eu tive pelo vale de ansiedade e de depressão. E o dia que Deus me curou, foi o dia que Deus me deu como que um arrebatamento de sentido. E eu me via sentada dentro do carro, pois nós estávamos numa viagem. Eu via o meu esposo dirigindo. E eu vi quando eu saí de dentro do carro e eu subi, e eu fui muito alto. E quanto mais eu subia, mais leve era para respirar, mais gostoso era, mais eu ia me desprendendo da terra. E quando eu cheguei em uma determinada altura, eu sentia como se alguém estivesse me segurando no colo, como se eu fosse uma criança. E eu não queria voltar. E quando eu olhei para baixo, eu via o meu esposo, eu lembrei da minha filha, que eu amo de paixão, eu amo o meu esposo de paixão, mas quando eu via eles, não havia mais o sentimento que tem nessa terra. Sabe o que vinha na minha mente? Jesus vai cuidar deles na terra. E esse pensamento, naquele momento, era suficiente. Eu não questionava. Eu simplesmente pensei, nossa, mas Jesus, assim como Ele está cuidando de mim, Ele vai cuidar do meu marido, da minha filha. Não havia mais a preocupação que há na terra. E aí eu entendi o que a Bíblia diz, que Ele limpará dos nossos olhos toda lágrima. E eu não queria mais voltar para essa terra. E eu entrei em desespero e eu dizia, vamos, Jesus, vamos mais para cima. Vamos para o céu de uma vez, me leva para o céu, eu não quero voltar. Mas ele disse ainda, não é a hora, Sara, eu vou te fazer voltar. E você vai pregar, e você vai testemunhar, e você vai contar por onde você passar, como é o crente se desprender da terra e subir comigo. E eu tenho uma palavra para dizer para quem me escuta. Se a morte do crente é isso, meus queridos,
É a melhor experiência que um crente vai viver nessa terra. É a passagem dele da morte para a vida. Se desfazer desse corpo de morte, como disse o apóstolo Paulo, e levantar-se, entrar num corpo glorificado e estar para sempre com o Senhor. Ah, meu querido, minha querida, se perguntasse para o teu familiar, quem sabe que partiu. Tem irmãs aí nos assistindo. Uma acabou de dizer que perdeu o esposo. Se você pudesse entender a alegria que é estar com o Senhor, você não choraria mais, você agradeceria a Deus. Hoje eu agradeço a Deus, porque Ele levou meu esposo, agradeço a Ele que Ele levou meu pai. Você é doida, irmã Sara? Não, eu sou consciente do que nós temos que viver, e eles já estão guardados, eles estão escondidos. Para eles não resta mais sofrimento, não resta mais medo, ansiedade, como nós estamos passando, não resta mais essa apreensão que nós estamos vivendo, porque eles já descansam com o Senhor. Aleluia. Então, consola o teu coração com essa palavra. Consola, não deixa o desespero tomar conta da sua vida. Não deixa as aflições dessa terra arrancar a tua paz. Viva nessa terra, mas entenda, você não é dessa terra. E entenda o que o apóstolo Paulo disse. Para mim, se eu viver é lucro, mas o morrer é ganho. Jesus disse isso para mim aquele dia que ele me arrancou do meu corpo. Ele disse, filha, tua vida é de quem? Eu disse, é tua. E ele disse, então, se você viver, você vive para quem, Sara? E eu disse, se eu viver, eu vivo para ti. Ele disse, se eu te levar e se você morrer, eu disse, eu vou ficar para sempre contigo. E aí ele disse, então, por que você está com medo? Por que você está com medo? Por que você está com medo? Se a nossa vida é dele, se eu viver na terra, eu vivo para ele. E se ele me levar, eu estarei com ele. Aleluia! Que o Espírito Santo de Deus console o seu coração nessa noite. Que o Espírito Santo de Deus te faça entender que ele não arrancou ninguém de você. Eu perdi, ele levou, ele arrancou de mim, meu pai, meu marido, minha filha. Não, ele não arrancou porque eles não eram seus. Eles eram dele. Ele emprestou-nos para viver ao lado de outros aqui nessa terra. Aliás, os filhos, a Bíblia é bem clara dizendo, os filhos são herança do Senhor, não são herança nossa, é herança do Senhor. Então, querido, Deus não mata ninguém, Deus não arranca ninguém de ninguém. Eles são deles. Nós somos filho. E quando o pai quiser, ele leva a gente para casa e acabou-se. Porque ele sabe o que é melhor para os seus filhos e ele vai fazer, não o que a gente quer, ele vai fazer o que é melhor para a gente. Mas ao que ele quer. Eu quero terminar essa palavra nessa tarde, agradecendo a Deus por esse momento. Aproveitar para mandar um abraço para o meu amigo, pastor Elber de Sá, um grande jornalista, comentarista aqui da nossa cidade, que está acompanhando essa live. Um beijo grande no teu coração, meu mano, para ti, para tua esposa, para o teu filho, um pregador da palavra. A todos os irmãos e irmãs que nos ouviram, que choraram conosco aqui, porque para mim é impossível falar da palavra do meu pai sem ter lágrimas nos meus olhos, sem sentir ela no meu coração. E assim como eu sinto ela, eu sei que você que está nos assistindo sente da mesma forma aí na sua casa. Aleluia. E se a pastora me permitir, eu gostaria de orar com todos que estão nos ouvindo agora. Na liberdade, pastora, deixa Deus usar a senhora. Eu quero orar nesse momento e eu quero te convidar, irmão e irmã, que acompanhou até agora essa live. Você só ficou aí porque você ouviu Deus falar ao teu coração. Aleluia. Porque você percebeu que essa aqui não é uma live para promover ninguém. Não é uma live de estrela. Isso aqui é uma live para falar do amor de Jesus e para trazer uma palavra do céu para o teu coração. Então, feche os teus olhos, aonde você está, se for possível. Pare um pouquinho o que você estiver fazendo e entregue agora tudo ao cuidado do Pai. Pare de brigar contra a vontade dele. Pare de dizer como é que você quer. Ele é Pai. E como Pai, ele sabe o que é melhor para você e para mim. Pai bendito, Pai amado. Em nome de Jesus, eu oro agora, Senhor. Eu oro com a pastora Cida. E eu oro com cada irmão e cada irmã que agora, neste momento, Senhor, ligou os seus pensamentos ao céu e está clamando juntamente conosco. Senhor, tu conhece o que cada irmão e o que cada irmã está vivendo. Tu conhece a situação que os teus filhos estão passando.
Tu és conhecedor, Espírito Santo. Aleluia. Tu és conhecedor, porque tu nos sonda e tu nos conhece. E como tua filha, Senhor, eu quero orar agora te pedindo graça do céu, te pedindo força do céu sobre nossas vidas para que possamos atravessar este momento sem perder a nossa fé, sem perder a nossa confiança e a nossa esperança no Senhor. Pai, essa mulher que ora comigo, este homem, Senhor, esta mãe, este pai que clama agora por um socorro, esses irmãos e irmãs, Senhor, que estão com família no hospital, eles que estão passando pelo processo do Covid, Senhor, abraça eles neste momento, traz paz ao coração deles, repreende o medo, repreende a ansiedade, repreende toda palavra contrária no coração dos teus filhos, Senhor. Oh, tu és o médico dos médicos, tu podes entrar agora naquela UTI, naquele hospital e arrancar teus filhos e tuas filhas de lá, para que haja muito mais testemunho, assim como o meu, de experiência contigo, mas de segunda chance, de dizer que o Senhor soprou vida sobre nós. Pai, eu oro crendo no milagre. Alcança esse teu filho agora, alcança a tua filha agora, cura as suas enfermidades, liberta sua mente, Senhor, de toda ansiedade, liberta-nos da ansiedade, toda depressão, transtorno do pânico, nós repreendemos em nome de Jesus, nós declaramos a cura, o milagre, a libertação, Senhor, que haja testemunho, Senhor, que esses teus filhos e filhas possam voltar a este canal, a esta rede social, para contar testemunho, Senhor, do milagre que o Senhor fez nesta tarde. Tu és um Deus de perto e um Deus de longe, e eu te agradeço, Senhor, porque eu sei que o Senhor fará abundante mais do que aquilo que estamos pedindo, do que aquilo que estamos necessitando. Pai, abençoa teus filhos, abençoa tuas filhas, dai-nos graça, dai-nos força, Senhor, para vivermos em verdadeira comunhão contigo, intimidade contigo, e que a nossa oração, nosso jejum possa ser de humilhação, de rasgar o nosso coração e de te pedir perdão, Senhor, e que o Senhor seja misericordioso para conosco. É o que eu te peço, Pai, e eu te agradeço em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém, amém, Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Oh, Senhor. Glória a Deus. Deus te abençoe, minha pastora. Deus abençoe muito a senhora. Amém. Obrigado por essa disponibilidade. Amém. Por estar aqui conosco. Eu sei que todos foram, mas eu fui muito abençoada Amém. Com essa palavra. Que Deus possa te abençoar cada dia mais. Que Deus possa cada dia mais derramar a graça dele sobre a sua vida. Amém. Que Deus possa cada dia mais soprar o seu nome, para que esse testemunho seja conhecido por mais pessoas que precisam de ouvir ele. Amém. Que Deus possa te honrar e te abençoar imensamente mais. Seu esposo, a sua filha, que Deus possa sempre estar honrando vocês e que a graça dele esteja sobre a sua casa. Amém. Minha amada, tem até algumas irmãs comentando, a senhora vai salvar a live, vai postar, né? Vai ficar salva. Então tá bom, que daí elas podem... Algumas irmãs, acho que eu quase não respondo, irmãs, enquanto eu estou fazendo a live, por quê? Eu tenho um problema muito sério nas vistas, então eu praticamente não enxergo dependendo da distância. Então eu vejo muito poucos comentários. Aí eu vou ver geralmente depois, mas a live, ela vai ficar salva sim. Amém. Aí é vocês entrar lá que ela vai estar salva. E no Stories também eu vou deixar o link dela salvo lá. Qualquer dúvida é só entrar lá. Amém. Para as irmãs que estão pedindo aí, minha amada, eu tenho um canal no YouTube, né, com o meu nome, Missionária Sara Pavese, e todas essas ministrações que eu mencionei estão lá, né? Tem Inverno Não Dura Para Sempre, é onde eu falo sobre ansiedade, depressão, síndrome do pânico, conto testemunho, oro também pelas pessoas, né? E do meu testemunho completo do Covid também está no canal, foi a mensagem que eu preguei no Bom Samaritano. Então, se os irmãos e irmãs quiserem, né, acompanhem a gente, orem por nós, orem pela missionária Sara. Eu preciso da sua oração, não sou melhor do que ninguém. Preciso que o Senhor me dê saúde, me dê força para continuar pregando a sua palavra, orando por pessoas e ajudando
naquilo que o Senhor pode nos dar graça para fazer em prol do nosso próximo. Deus abençoe, pastora Cida. Um beijo no seu coração. Se Deus quiser, essa pandemia vai passar e nós vamos poder nos abraçar um dia. Com certeza. Papai prepara esses encontros e depois prepara pessoalmente. Amém. Amanhã eu vi que você vai fazer uma live com o reverendo Napoleão Falcão. Diga Isso. que eu mandei um grande beijo para ele, tá? Para a esposa dele. Diga que a missão. Pode deixar que eu dou sim. Eu leciono na Academia de Pregadores juntamente com ele. E ano passado Deus me deu a alegria de participar de um congresso online da Academia de Pregadores junto com ele. E eu pude dizer para ele o quanto eu amo a vida dele. Eu cresci ouvindo Napoleão Falcão pregando nos Gideões. Um grande homem de Deus, porque eu tenho um carinho muito grande. E que amanhã essa live seja uma grande bênção na vida de todos aqueles que acompanharam. Deus abençoe. Amém. Você que está aqui conosco, amanhã, às 21 horas, eu estarei pelo meu Instagram com o reverendo Napoleão Falcão. Alguém que tem uma propriedade, como ele, para falar da volta de Cristo, do arrebatamento da igreja e da tribulação, eu ainda não vi igual. Concordo. E com propriedade no assunto. Então, você que quer saber mais sobre esse assunto, que gosta, que sabe que nós vamos partir a qualquer momento, que qualquer momento papai vai voltar e quer saber um pouco mais, vem com a gente. Amanhã, às 21 horas, eu estarei aqui com o reverendo Napoleão Falcão. Deus abençoe. Amém, pastora. Que Deus abençoe a senhora. Graça e paz. Que palavra. Que palavra. É como eu disse, muitas das vezes eu não consigo acompanhar muito os comentários, principalmente quando está duas pessoas. Quando está uma, eu ainda consigo ver mais, mas quando está duas, eu vejo pouco pelas minhas vistas. Eu tenho uma limitação muito grande nas vistas. Mas eu quero pedir você que entra, eu vou estar salvando a live. Eu quero que você entre, assim que eu salvar, deixe o seu comentário, marque alguém, sabe? Mande para alguém. Alguém precisa de ouvir. Alguém precisa de ver essa live e saber do poder de Deus, o que Deus faz. E nós vamos encerrar com esse louvor. Amém. Que Deus abençoe muito a senhora, minha pastora. Eu quero que vamos encerrar essa live com esse louvor. Porque Deus cuida. E você for, casa do meu Deus. Aquieta a tua alma. Talvez você entrou nessa live e tua alma estava aflita. Mas eu vim falar para você. Aquieta a tua alma. Deus está cuidando da nossa vida. Que palavras. Segue a pastora, segue a missionária. Entre lá no Instagram dela, segue ela. É uma bênção. Essa guerra entre a alma e o espírito. Talvez você está se sentindo só, mas Deus está falando com você. Não sente só. Que bom, Adriana, que a live foi uma bênção. Quando está uma pessoa só, eu consigo ler um pouco mais. Creia, creia, creia. E não esqueça, amanhã, a live de 21 horas com o reverendo Napoleão Falcão, falando sobre o arrebatamento da igreja e a grande tribulação, a qual não tem como evitar, vamos passar. Jesus vai voltar. Se você crê, se você acredita, se você não acredita, ele vai voltar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aquieta a tua alma. Aquieta a tua alma. Não deixe de marcar alguém nessa live assim que eu salvar. Olha, um beijo. Fala o seguinte, não deixa de tirar um print, não. Não deixa de tirar um print dessa live, não. Marque nos seus stories. Eu vou estar marcando no meu também. Eu vou estar marcando alguns stories lá. Marca, compartilha.
curtir, sabe? Marque a missionária, marque e a gente vai estar repostando aquilo que você colocou. Um beijo no coração de todos e fiquem com Deus.